Bom, vamos lá para a nossa continuação. Tava olhando aqui, pelo jeito são 3 vídeos, tá? O último com 2 exercícios só, porque tem uma quantidade razoável aqui. 2 ou 3 exercícios. Então vamos lá. Nesse exercício ele fala o seguinte, no circuito, a seguir o valor da resistência R, que deve ser colocado entre A e B, para que circule no resistor de 10 ohms uma corrente de 0,6 amperes. Bom, vou olhar primeiro esse resistor aqui. A tensão nesse resistor eu posso calcular pela primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então eu sei que a tensão é 6 volts. Como está em paralelo, a tensão aqui também é... Opa, esqueci que apaga ali. 6 volts. Tá? Esse é o primeiro ponto nosso aqui. O segundo é, já vou fazer aquela flechinha, que eu vou usar Kirchhoff para resolver esse aqui também. Tá? E é o seguinte, a corrente que sai da bateria, eu vou chamar de I. Essa corrente vem e se divide em duas, nesse ponto aqui. Ela vem 0,6 para cá e uma quantidade desconhecida para cá, que eu vou chamar de IR. Quando elas se encontram aqui novamente, volta a ser I. E aí você volta para o gerador. Então, vou estabelecer um ponto aqui, e vou seguir esta trajetória, no sentido, meu caminho, no sentido anti-horário, né? Anti-horário, só no trecho de cima, não vou fazer o trecho de baixo. Então vamos lá. Começo no potencial A, encontro uma resistência, estou seguindo com a corrente I aqui, então menos a resistência vezes I. Encontro uma fonte de tensão, que está somando tensão no meu sistema, então eu somo a tensão. Faço a curvinha, encontro mais um resistor, menos 2 vezes I, e agora eu faço a curva aqui para o centro. Eu estou fazendo só essa malha de cima. Eu tenho a resistência vezes a corrente, só que aqui não é I, é 0,6. Então é menos a resistência vezes a corrente. Faço de novo a curvinha, subo para cá, volta a ser a corrente 1, I, quer dizer, desculpa, I, né, que é o I total, que vai voltar para o gerador. Então, menos 2 vezes I, igual ao potencial no ponto A. Dou aquela cortada marota. Menos 2i, menos 2i, menos 2i, menos 6i, que vai para o outro lado, 6i. 12 menos 6, que é 10 vezes 0,6, dá 6. Então, minha corrente é de 1 ampere. Só que não é essa corrente que eu quero. Se eu sei que nessa divisão aqui, 0,6 amperes vem para cá, para baixo vem o resto, que é 0,4 amperes. Conservação da carga elétrica. Então, olhando o resistor aqui embaixo agora, eu tenho a tensão dele, que é 6, eu tenho a resistência que eu quero descobrir, e a corrente eu sei que é 0,4. Então é 6 dividido por 0,4. Se fosse 6 por 4, era 1,5 por 0,4, 15 ohms. Então a resposta é a alternativa C. Tá bom? Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu misturei. Usei Kirchhoff, usei a propriedade dos sistemas em paralelo e eu encontrei a resistência. Professor, como que eu vou fazer isso? É costume, gente. É treino. Circuitos tem esse problema. É treino. Você vai pegando um caso aqui, um caso ali, depois você começa a bater o olho depois de um tempo e já consegue sacar o que está acontecendo. Tá? Vou pro próximo, que vocês podem voltar aí para ver a gravação. Unital. Essa tinha alternativa, mas eu tirei, tá bom? Porque devia estar com algum problema nas alternativas, onde eu copiei. Os instrumentos de medição são ideais. Podemos afirmar que A1, A2, V1 e V2 indicam. A1 são amperímetros, né? Então, vamos dar uma olhada nesse circuito. Primeira coisa, este A2 aqui vai apresentar o mesmo valor de A1. Por quê? Quando a corrente chega nesse ponto... Deixa eu pegar uma cor diferente. Mais clarinha aqui. Quando ela chega nesse ponto, ela encontra um amperímetro ligado em paralelo. O amperímetro tem que ser ligado em série. Então, este resistor não está funcionando. Esse resistor está em curto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Esse resistor está em curto. Então, o sistema que eu tenho aqui é o de baixo. As correntes medidas em A serão iguais e vamos ver o que vai acontecer com a corrente medida nos outros valores. Vou fazer aquela setinha aqui. Atenção, desculpa. Tá? 12 para cá, no sentido
horário 6 para lá, no sentido anti-horário, eu sei então que minha corrente está com esse sentido, tá? E eu vou seguir o mesmo caminho, o mesmo sentido para o meu caminho aqui. Vou pegar um ponto aqui, VA, e vou fazer Kirchhoff. Começo com VA, aqui embaixo não tem nada, encontro uma fonte contrária, menos 5. Resistência a favor da corrente, né? Então vou tirar a resistência vezes a corrente. Faço a curvinha, tiro a resistência vezes a corrente. O amperímetro não vai interferir em nada. Esse amperímetro não está funcionando, a corrente está passando por cima. Também o amperímetro não tem resistência interna. Encontro mais uma resistência. E agora eu encontro uma fonte de tensão de 12 volts me ajudando. Então eu somo... Oh, meu Deus. Eu somo 12 volts e volto para o ponto A. Simplifico. Menos 5 mais 12 dá 7. Menos 2i menos 3i dá menos 5i, menos 2i. Passa para lá, dá 7i. Então a corrente que circula no sistema é de 1 ampere. E como todo o sistema está em série, é esse valor de corrente que eu vou encontrar ali. A1 é igual a 2, que é igual a 1 ampere. Justamente porque o resistor de 6 ohms não está funcionando. E para achar a tensão? Aqui tem várias maneiras. Mas para achar a tensão, no caso do V1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair desse ponto X e vou até o ponto Y. Tá? Então, vou seguir o mesmo caminho aqui, descendo, só que só de X para Y. Começo em X. Deixa eu ver se tá bom essa cor, acho que não tá, né? Então, vou fazer assim, ó. Vou fazer só assim, ó, colocar aqui, de X para Y, que é a fonte de tensão V1, né? V1. Começo o potencial em X, encontro uma resistência, já tiro o valor da corrente, porque agora eu descobri, somo 12 volts e eu chego em VY. Vx, o VY eu passo para cá, menos... Oh, meu Deus, a caneta está falhando aqui. Menos VY é igual 12 menos 2 dá 10 positivo. Passa para lá, menos 10. Aqui seria o volts, né? Então a diferença de potencial entre X e Y é de 10 menos 10 volts. Tá? O exercício, provavelmente, ali ele vai estar em módulo a resposta. Então, quando vocês forem encontrar V1, vocês vão encontrar só 10 volts. Por que deu menos 10? Porque X está 10 volts abaixo de Y em potencial. Tá? Então, por isso que daqui para cá você tem uma queda de 10 volts. Aqui está 10 volts mais baixo que o ponto Y. É isso que eu estou descobrindo. E para o V2, eu vou pegar uma outra cor aqui e vou chamar aqui de Z e aqui de K. E vou seguir de Z para K, para encontrar a tensão medida pelo voltímetro 2. Começo em Z, tá? Encontro uma fonte de tensão contrária, tiro a resistência vezes a corrente e chego em K. Fica VZ menos VK. Opa, desculpa a corrente aqui, eu esqueci, tá? A corrente nós já achamos. A corrente vale 1 ampere. Oh, meu Deus. 2 vezes 1. Menos 5, menos 2, menos 7, passa para o lado de lá, 7. Então, a diferença de potencial entre Z e K é 7 volts. Então, aqui eu tenho uma medida de 7 volts. Então, na ordem, você teria medido 1 ampere, 1 ampere, 10 amperes e 7 volts. Tá? O que falta de tensão no sistema, porque tem um resistor ali de 3 ohms que nós não medimos a tensão. O que falta de tensão no sistema está sendo consumido ali naquele de 3 ohms. Tá? Então a resposta seria 1 ampere, 1, 10 e 7. Tá? Por que no Z para cá deu positivo? Porque esse ponto aqui, Z tem mais potencial do que esse ponto K. Então conforme eu vou vindo aqui, ó, aqui eu vou tirar potencial, aqui eu vou tirar potencial e aqui o potencial é menor. Então o Z tem um potencial maior que K. Então a resposta seria 1 ampere, 1 ampere, 10 volts, tá? Em módulo, porque eu... e 7 volts. Então, aqui seria a resposta do exercício. Aí vocês têm que procurar a alternativa aí, porque eu tirei as alternativas por
porque eu acho que eu não achei a questão na internet, peguei a foto que vocês me mandaram. Tá bom? Beleza? Vamos para o próximo. Se vocês tiverem alguma dúvida em algum que eu resolvi aqui ainda, vocês podem me mandar, tá? Depois, professor, não entendi que tal passo, por que você fez isso? E aí eu explico depois individualmente. Bom, nos circuitos 1 e 2 da figura, os circuitos 1 e 2 da figura foram montados para a determinação da força eletromotriz da bateria B. Neles foram utilizados os mesmos componentes elétricos na montagem do circuito 1. O amperímetro indicou, no caso 1, uma corrente de 1 ampere. Então a corrente aqui é de 1 ampere. E na montagem 2, 3 amperes. Não temos a corrente aqui, então vou colocar 3 amperes, já vou falar qual que é o sentido dela. As resistências internas das baterias e dos amperímetros, que só estão ali para falar qual que é o valor da corrente, não interferem. Qual a força eletromotriz da bateria B? Então, ó, ligo o polo negativo no positivo no positivo. Aqui eu já tenho o sentido da corrente. Nesse caso, no segundo caso, tá vendo que inverteu o sentido de B? Então, as duas baterias aqui estão no sentido horário. Então, com certeza, a minha corrente aqui também é no sentido horário. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto VA e vou seguir Kirchhoff por esse caminho. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o caso B. Tá? E vou seguir também o mesmo caminho. Então vamos começar com VA. VA encontra uma resistência desconhecida, R1, vezes a corrente que é 1 ampere. Encontra uma fonte de tensão desconhecida, B. Vou subtrair porque está contrário ao meu caminho. Eu estou nesse sentido aqui. Encontra uma resistência, vou tirar a resistência, vezes a corrente que vale 1. E encontro uma fonte de tensão que está somando. E aí eu volto para o ponto... Opa, B não. Eu volto para o ponto A. Simplifica. Vou ficar com menos R1, menos R2, menos B, mais 12 é igual a zero. Então, o que eu vou isolar aqui? Eu vou isolar, vou deixar assim, ó, 12 menos B é igual a R1 mais R2. E vou guardar essa informação. Tá? Vou guardar porque ela será útil para eu comparar com o segundo circuito. Começo no ponto B, faço ali R1, só que agora a corrente foi para 3 amperes. Mais B, ou seja, teve uma inversão aqui da fonte de tensão, menos a resistência 2, fez a corrente que é 3, mais 12, que eu estou fazendo aqui, ó, e volto para VB. Corto, e aí eu fico com menos 3, opa, peguei a cor errada aqui, menos 3R1, menos 3R2, mais B, mais 12 é igual a zero. Vou colocar esse termo aqui em evidência. Vou fazer assim, ó. B mais 12 é igual a 3R1 mais R2. Passo o 3 dividindo, então R1 mais R2 é igual a B mais 12 dividido por 3. Só que R1 mais R2 é igual nos dois casos. Então eu sei que 12 menos B, que é o meu caso inicial, é igual a B mais 12 dividido por 3. Tá? O primeiro aqui lá da igualdade é da parte meio rosinha aqui, e da segunda da parte verde. Multiplico cruzado, 36 menos 3B igual a B mais 12. Cortou? Não, né? Bom, passo 12 para cá, fica 24, que é igual a 4B. Então B vale 6 volts, que é a alternativa E de elefante. Tá bom? Então o que eu fiz aqui? Eu comparei, montei uma equação para o circuito 1, equação para o circuito 2, isolei os termos que eu achei que seriam viáveis de isolar. Tá? Se eu pudesse isolar o B ali, uma hora você acabar chegando no mesmo resultado, só que seria um caminho muito maior, tá bom? E encontrei o que ele pediu. Beleza? Vamos para o próximo. Acho que esse aqui eu já vou gravar separado, deixa eu dar uma olhada. Vamos ver aqui. Bom, vamos lá.
No circuito acima, o gerador e o receptor são ideais. Deixa eu colocar aqui, senão eu não consigo escrever. Então, o valor da resistência R vale. Então, a corrente 1 é essa aqui, ó. Ela vale 5 amperes. Vou fazer a flechinha para cá, a flechinha para cá. Aqui eu vou ter que montar um sistema, tá bom? Então, o primeiro método que eu vou montar aqui, deixa eu pensar como que fica mais fácil. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar um ponto aqui, VA, e eu vou seguir esta trajetória. Aqui, ó. Tá? Esse será meu caminho. E vou voltar no ponto A. Eu vou fazer só a malha da direita. Então, olha como vai ficar. Começo no ponto A. Aqui eu estou seguindo I2, tá? Encontro uma fonte contrária, menos 14, menos. Aqui eu tenho a resistência. A corrente I2 está vindo para cá, né? Então, I2 está vindo para cá, menos a resistência vezes I2. Subo, e agora quando eu subo, eu estou com a corrente I1, que vale 5. Então, menos 4 vezes 5, que é a corrente I1. Opa, desculpa, mais, aqui é mais, perdão. Porque eu não estou mais no sentido da corrente, agora estou no sentido contrário. Eu ainda falei e fiz errado. Então, aqui é a resistência vezes a corrente, só que somando, porque eu estou contrário à corrente. E eu volto para o ponto B, não, gente, é ponto A. Eita, nós, hein? Dou aquela cortadinha marota. Aí eu sei que menos 14 mais 20 é igual, vou passar para o lado de lá, 2 e 2. Então, 6 é igual a 2 e 2. Então, I2 vale 3 amperes. E aí, automaticamente, eu descobri essa corrente que está do lado, que estava faltando. Porque se essa corrente é 5 e essa que veio para cá é 3 amperes, tá? E ambas vieram, deixa eu pegar uma outra cor. E ambas vieram deste ponto em que chegou essa corrente I. Então a corrente I se dividiu em 5 e em 3. A corrente I vale 8 amperes. A corrente I valendo 8 amperes, eu posso descobrir agora, tá, a resistência que eu tenho aqui. Como? Vou estabelecer um outro ponto, chamar aqui de X, e vou fazer este caminho agora, só na malha da esquerda. Porque agora eu sei todas as correntes, só falta achar a resistência. Esse é meu caminho. Então vamos lá. Vx, aqui não tem nada, eu desço, encontro uma resistência, estou a favor da corrente, menos a resistência que vale 4 e a corrente I1 vale 5. Faço a curvinha, aqui eu estou subindo, tá? A favor da corrente I, ó, a corrente I está nesse fio. Estou a favor da corrente I, então vou tirar a resistência, vezes a corrente I, que eu acabei de descobrir, que vale 8. Mais 60, e eu volto para o ponto Vx. Dou aquela cortada marota. Menos 20 menos 8R, mais 60 é igual a 0. Vou passar o 8R para lá, fica 40 igual a 8R. Então, essa resistência, quando você dividir aqui, vai dar 5 ohms. Então, a resistência que você encontra ali é de 5 ohms. Está tudo grudado aqui, mas é 5 ohms a resposta. Tá? Você viu que quando eu fui resolver exercício, dei uma paradinha para pensar? Por quê? Porque dependendo do jeito que o circuito está apresentado, você tem que dar uma analisada. Não é assim, bater o olho e você fala, pô, que parte do circuito eu tenho mais informação? Começo por ela. Tá? Porque se eu tivesse feito a parte externa, depois só o lado esquerdo, só o lado direito, sei lá, alguma coisa assim, eu ia montar um sistema de equação que não era necessário. Tá? Então, aqui primeiro eu fiz a malha da direita, e aqui depois eu fiz a malha da esquerda e eu resolvi o problema de maneira muito mais rápida. Ok? Deixa eu dar uma olhada nos outros dois exercícios. Faltam 2 exercícios aqui. Já tem mais 20 minutos de vídeo. Os outros dois, como são de instrumentos ópticos, eu vou gravar separado. Tá bom? Então, para quem tá seguindo aí firme e forte, até daqui a pouco.